Deus ela é forte, ela é viva. Amém? Vamos declarar isso nessa noite? Amém, igreja? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
espelho que reflete a imagem do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O olho eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá.
presente aqui nesse lugar. Por sua misericórdia, por seu amor divino nessa noite, nos abençoar. Porque dele, para ele são todas as coisas. Então feche seus olhos, comece a buscar a presença do Espírito Santo. Oh Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para pedir a tua presença sobre a nossa vida, oh Deus. Nós precisamos da tua presença aqui, Pai. Eu preciso da tua presença aqui, meu Rei. Eu preciso da tua presença aqui, Deus, nessa noite, se fazendo presente sobre nós. Eu preciso, Pai, da tua presença no meu espírito, porque longe de ti, Senhor, eu sou como uma folha seca. Eu sou como um pó da terra, Pai. Eu sou como um lixo desse mundo. Mas quando o Senhor está do meu lado, quando o Senhor está comigo, quando eu me prostro, quando eu me rendo aos teus pés, quando eu vou ao teu encontro, Senhor, eu sinto forte. Eu me sinto corajoso, eu me sinto com coragem, eu me sinto fiel a ti. Oh Deus, sem tua presença não tenho nada, eu sou nada, meu Deus. Nós precisamos da tua presença, Senhor Jesus. Nós precisamos da tua presença, Pai. Vai continuar derramando pelo Espírito Santo, Senhor, sobre essa vida, sobre esse coração, meu Deus. Continua a modificação, Pai. Continua a obra do coração nosso, Jesus. Vai nos mudando, vai nos modificando, Pai Deus. Vai nos transformando todos os dias, Deus. A gente precisa ser mudado, Pai. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Ele está aqui para te abençoar, meu querido. Ele quer falar com você através da palavra dele. Ele quer falar com você nessa noite. E é tão bom quando a gente escuta a voz do Senhor. É tão bom quando a gente escuta a voz do Senhor. A gente precisa ouvir a voz dele. A gente precisa ouvir a voz, Senhor. Essa palavra você deve mais forte. Nosso Deus poderoso. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a graça do bom Deus esteja
abundante no teu coração e na tua vida. Deus é bom, tem sido muito bom para conosco, tem nos dado condições de estarmos aqui presentes, tem nos dado condições de podermos fazer cada vez mais por Ele. E saiu agora o primeiro DVD do Ministério Cristo Senhor, com o Congresso de Jovens 2016, né? Todo ele, são 3 horas e meia da campanha, tudo em conteúdo digital, muito boa qualidade. Então você que ainda não adquiriu, apenas R$20 para você ver, ter a oportunidade de rever toda essa campanha que foi uma bênção, poder ver muitos dos dons que nós temos no nosso ministério, como dom de profecia, dom de interpretação, dom de revelação, enfim, tudo isso você vai poder ver, presenciar, com a bênção e com a graça de Deus. O teatro que Canoas apresentou também está aqui, enfim, o trabalho inteirinho está aqui com a graça de Deus, muito DVD, né? Apenas R$20. Quem não adquiriu depois, passa aqui depois adquire. Eu tenho ainda umas 15 cópias apenas aqui em Canoas, o resto já está na Serra. Então, você que não adquiriu, adquira. E a próxima campanha já está marcada aqui para Canoas, né? Segundo final de semana de outubro, estaremos comemorando então 33 anos de fundação do Ministério Cristo é o Senhor. Então temos muito a comemorar, muito a agradecer a Deus. E já desde já eu quero lançar uma campanha para que todos nós venhamos orar, todos nós venhamos clamar a Deus, para que na campanha aquele mural de milagres não tenha mais espaço vago, para que todas as pessoas que vivem aqui possam ver uma imensidão de testemunhos, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram transformadas, de pessoas que alcançaram bênçãos e graças na sua vida, para que elas que estarão vindo com dificuldade, com problemas, com luta na sua vida, ao olhar exemplos ali de pessoas que foram curadas, possam crer e também serem abençoadas por Deus. Amém? Então lanço essa campanha para que todo mundo ore, ajude, recebeu um milagre, escreva, coloca lá, vamos encher esse mural até a campanha em outubro, pela glória de Deus. Quero estar filmando alguns testemunhos de pessoas que estarão pondo ali os seus testemunhos. Depois quero estar filmando para que você possa contar este teu testemunho, pois eu quero estar colocando alguns testemunhos no DVD, o próximo que vai sair. Então eu quero que o testemunho das pessoas que estarão ali, você estará mostrando no mural o teu testemunho e contando a bênção que você recebeu, para que em todos os lugares por onde esse DVD passar, possa mostrar para as pessoas o quanto Deus tem sido bom, o quanto Deus tem curado, o quanto Deus tem abençoado. Amém? Então, você que quer fazer parte disso, já vai escrevendo então o teu testemunho e te preparando, que nós estaremos combinando um dia para vocês que desejarem, claro, vir aqui. O Marcos está filmando, nos contando este testemunho, essa bênção para a nossa vida. Quero convidar os irmãos então a abrir a Sagrada Escritura no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Amanhã de manhã temos o curso de obreiros, né? Como a gente faz uma vez por mês, estaremos estudando o desafio bíblico, estaremos estudando o livro de 2 Samuel. Vamos começar a estudar esse belíssimo livro de 2 Samuel, que conta a história de Davi. O livro todo gira em torno de Davi, as muitas lutas, dificuldades, guerras que ele enfrentou, não apenas contra os filisteus, né, grandes inimigos de Israel por toda a história, mas também dentro da sua própria casa, em meio à sua própria família. Não é em vão que depois o próprio Cristo diz que os nossos maiores inimigos seriam a nossa própria família. E de fato, às vezes as maiores guerras que nós temos estão em meio àqueles que têm algum laço familiar conosco. A mais pura verdade.
Cristo disse isso há cerca de 2000 anos atrás, e hoje, quando a gente olha a nossa volta, encontra isso ainda se repetindo, infelizmente. Segundo Samuel, capítulo 6 e versículo 1, Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Elevando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltério, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, pedimos a Ti que nesse momento venha abençoar a cada uma das pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, para que o Teu Espírito possa estar nas suas vidas, para que o inimigo não tenha poder de tapar os seus ouvidos, de lhe roubar a compreensão e o entendimento, mas que os Teus anjos acrescentem sabedoria a cada um, para que compreendam a Tua palavra, para que entendam a Tua boa vontade de abençoar, de unir, de restaurar a vida de cada um que acreditar, que crer e confiar no Teu nome. Muito obrigado por tudo, Deus. Nas Tuas mãos nos colocamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Davi, ele estava começando a organizar todos os trabalhos conforme assim Deus queria. Davi queria que a arca do tesouro estivesse mais próximo dele, no local que ele mesmo estava preparando. Deus não permitiu que Davi se preocupasse em construir um templo, uma igreja, à altura conforme Davi queria, pois este não era o ministério de Davi. O
ministério de Davi era firmar o trono de Israel, era estruturar isso. Por isso Davi passa grande parte da sua história em meio a lutas, guerras, lutando contra um povo, lutando contra outro e defendendo a casa de Deus. Muitas guerras contra a sua própria família. E aqui então eles se preocupam em pegar a arca do tesouro, que desde lá, o tempo de Samuel, estava lá na casa de Abinadab, que quer dizer pai generoso. Esse homem estava guardando a arca, zelando por ela há bastante tempo. E Davi resolveu trazer esta arca. Ele procurou fazer semelhante como Josué já tinha feito em outro tempo. Pegou 2 bois que nunca tinham tido cangas sobre os seus pescoços, 2 bois novos, pegou uma carroça nova, que nunca tinha sido utilizada, preparou semelhante como Josué já tinha feito, e foi até a casa então de Abinadab, e os seus 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, foram guiando a carroça. Só que eles acabaram cometendo o mesmo erro que as pessoas cometeram lá no tempo de Josué, e por consequência trouxe consequências ruins. Lá no tempo de Josué, vocês devem se lembrar, o povo resolveu dar uma espiada do que tinha dentro da arca. Só que a lei era extremamente rígida e clara quanto a isso. A arca era um objeto sagrado diante de Deus, que apenas o sumo sacerdote tinha autoridade de tocar, de abrir, de ter contato com a arca. A arca também, a casa de Deus, ela tinha que ser cuidada, zelada por pessoas consagradas e escolhidas da tribo de Levi para tal fato. Havia todo um ritual e uma forma de cuidar, de transportar, de zelar, previsto já na lei. Já tenho falado aqui que a Bíblia, a gente pode dizer que ela é dividida em 3 etapas básicas. O Antigo Testamento, ele se preocupou em construir as pessoas fisicamente. Ele nos fornece a compreensão física das coisas. Como devemos nos preocupar com Deus, como devemos nos preocupar com a casa de Deus, como devemos nos preocupar com os profetas de Deus, como devemos nos preocupar com os líderes escolhidos por Deus, e toda essa organização religiosa, a preocupação com as coisas sagradas, a preocupação com aquilo que pertence a Deus, para que em meio a um nível de obediência compatível com a vontade de Deus, nós venhamos sermos abençoados e protegidos por Ele. De Gênesis a Malaquias, Deus trabalha isso, muito forte isso. Pune desobediência de forma rígida, porque era como se Deus estivesse lidando com crianças, pequeninos, né? Pessoas que ainda não sabiam diferenciar a sua mão esquerda da sua mão direita. Em livros como lá no tempo de Ageu, no tempo de Jonas, nós vemos inclusive estas frases sendo colocadas por Deus, mas eles não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Eles não sabem discernir o que é certo e o que é errado, né? Então, durante o Velho Testamento, Deus trabalha muito isso, né? De ter rigidez, de nós termos uma postura mais firme, de nós termos em mente, as coisas não são feitas de qualquer jeito, tudo tem uma forma para ser feito, tudo tem um rito que deve ser obedecido, temos decisões que devem ser compatíveis com a vontade de Deus, e que o homem é servo, e como servo obedece, é fiel, é obediente, e ele tem que entender isso, que ser fiel e ser obediente não é se tornar escravo, é se tornar feliz.
É isso que o Velho Testamento todo tenta colocar na nossa mente. O povo teve muita dificuldade para entender isso. Quando a gente vai para os evangelhos que entra Cristo, ele começa a introduzir algo que é importantíssimo. Já nesse momento que Cristo vem à terra, o povo já tinha ideia da importância de obedecer, de honrar a lei e de cumprir com os mandamentos de Deus. Já tinham noção da importância disso, da fidelidade, eram até extremistas já nisso. Com isso, Cristo ele introduz a questão do amor. Ele começa a introduzir a compreensão de que é importante que eu tenha fidelidade, é importante que eu tenha obediência, é importante que eu tenha, às vezes até rigidez na minha fidelidade para com Deus. Mas se eu tiver fidelidade, se eu tiver rigidez, se eu tiver dedicação e eu não tiver amor, é tudo inútil o trabalho. E Cristo introduz isso através dos 31 milagres que ele manifestou, através dos seus muitos ensinamentos, combatendo ideias como o sábado, por exemplo, né? Passa-se a entender que a fidelidade e a obediência a Deus não deve ser exclusiva de um dia, mas ao longo de toda a nossa vida. Ser fiel a Deus no sábado? Não. No domingo também, na segunda também, na terça também, na quarta também, na quinta também, na sexta também, todos os dias da nossa vida. E ao templo só uma vez por semana? Não. Orar a Deus só uma vez por semana? Não. Todos os dias. Orai sem cessar, disse lá em Tessalonicenses Paulo. Então se introduz esse conceito de que a fidelidade a Deus, ela deve ser não um rito a ser repetido no templo, mas uma fidelidade que faz parte da nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Introduzindo esta fidelidade, introduzindo a questão do amor e do sentimento, vem então o Espírito Santo e introduz a questão espiritual. O homem que já sabia ser fiel, o homem que já sabia amar, está apto a ser guiado pelo Espírito Santo e a fazer milagres, prodígios e operar sinais como nunca se tinha visto isso, pois esta é a vontade de Deus. E obviamente a Bíblia se encerra com isso, com essas obras, confirmado a primeira etapa da fidelidade, confirmado a segunda etapa do amor e dos sentimentos, confirmado a terceira etapa da ação do Espírito Santo através dos homens. Faz-se então uma declaração no Apocalipse do que haveria de se acontecer, porém essa está lacrada e nós não temos compreensão dela. Então aqui a gente vê que a Bíblia ela é perfeita na sua complexidade, porque ela nos dá essa capacidade de obediência, amor e ação espiritual, tendo Deus domínio de todas as coisas. Deus ele domina e define como as coisas devem ser feitas. Deus mostra que tudo deve ser feito por amor e permite que o seu Espírito esteja em nós e manifeste os milagres que nós conhecemos. E a ação de dons espirituais, 9 dons básicos, não são esses os únicos, mas 9 dons básicos, e aqui pelo menos 3 estão em destaque. Então com isso aqui a gente vê que Davi foi transportar esta arca seguindo o mesmo ritual que Josué havia feito, né? Então havia, de certa forma, começava a nascer nos corações dos homens. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que fazer as coisas de uma maneira específica que Deus determinou. Caso contrário, vai dar errado. Lá no final lá no começo eles escolheram uns boi novo. Vamos botar boi novo, não vamos botar boi velho, senão vai dar problema. Se o boi tem que ser novo, tem que ser novo. Carroça meio uso pode? Olha, a lei não fala nada,
Mas se Josué pegou uma carroça nova, por garantia, vou botar uma carrocinha nova também. Lá em Josué o povo deu uma olhada dentro e deu bobagem, uns 30 mil morreu. Como era curioso o povo, né? Não vamos olhar dentro, vamos pegar os 2 filhos de Abinadab, para que eles vão na carroça, e nós vamos fazendo festa na volta. Vamos cantando, louvando, tocando harpa, tocando violão e sei lá quais outros instrumentos que ele tinha, e foram tocando e fazendo festa na volta. Tudo deu certo? Não, errado de novo. Porque, como eu disse no começo, havia-se um cuidado, e aqueles que podiam tocar as coisas sagradas tinham que se preocupar com isso. Eles tinha todo um ritual que tinha que cuidar. Os levitas conheciam esse ritual de core salteado. Nós temos esse cuidado quando, por exemplo, nós vamos jejuar, vamos nos consagrar, alguns pontos que a gente cuida com relação a isso. Citamos, por exemplo, aqui o Velho Testamento cita quando Davi foi comer os pães ali em 1 Samuel, ele foi comer uns pães que eram consagrados, devia ser só pessoas levitas que deveriam comer, né, esse pão, e o cabeça lá disse: Damasco, já que vocês vão comer esse pão, pelo menos tu e os vossos homens não tiveram relação com mulheres, para que assim vocês possam comer deste pão, né? Enfim, então tinha essa preocupação e havia um cuidado que tinha que ter. E aqui, os 2 que estavam em cima da carroça não tiveram tais cuidados previstos na lei, né? Eles tiveram muito boa vontade, tentaram fazer o seu melhor, queriam fazer o seu melhor. Um deles estende a mão, né? Usar. Quando a carroça queria virar, um deles leva a mão para segurar a arca. Só que ele não era autorizado a tocar na arca. Ele não era consagrado a isso. A imprudência começou quando ele subiu na carroça para guiar o carro, não tendo ele consagração para isso. Quem deveria estar lá era um levita consagrado a tal função, a tal tarefa. Houve imprudência no levar a carroça. E ao conduzir o carro, eles estavam conduzindo e se comportando exatamente do mesmo jeito que os fariseus fizeram quando tiraram a arca de Israel e estavam levando para a sua terra. Eles estavam se comportando do mesmo jeito que um bando de ímpio que não conhecia a vontade de Deus. E aí a pergunta é: qual a diferença se um ímpio matar e um crente matar? Qual a diferença? O crime não é o mesmo? Faz alguma diferença eu ser ímpio ou crente? Não. Se o ímpio pecar, se o crente pecar, qual a diferença? Os 2 estão pecando e os 2 estão debaixo da mesma lei, da mesma regra. Nós temos que entender, nós temos que perceber através disso, que não é porque nós estamos na igreja todos os dias, que estamos nos santificando, que estamos orando, que estamos glorificando a Deus, que o julgamento de Deus vai ser melhor ou mais leve para comigo e para com você do que para com o ímpio. Eu me recordo nesse momento de um texto onde o próprio Cristo fala que ele teria, que no juízo final teria menos dureza no juízo para com Sodoma e Gomorra, para com relação a outra cidade que tinha sido evangelizada por muito mais pessoas pregaram, muito mais pessoas ensinaram, Cristo esteve por elas pregando, anunciando, e ninguém se converteu. Então
estar na casa de Deus não deve ser um sinônimo de esquecer de Deus. E tem muitas pessoas que entram num comodismo tal que servir a Deus passa a ser apenas estar num banco sentado. Durante o louvor não bate uma palma para não cansar. Durante a mensagem quase dorme porque está cansado. Durante a oração final não se concentra porque tem que ir embora. Então, em cada etapa, cada trabalho que Cristo tenta fazer através do Espírito Santo na sua vida, ele encontra um bloqueio, ele encontra uma dificuldade. Mas eu estou abençoado, eu estou dentro da casa de Deus. Alguns dias atrás o Espírito Santo estava nos contando uma reunião que uma semana anterior dois pastores morreram no mundo. Nenhum deles entrou no céu. A questão não é estar com a Bíblia debaixo do braço. A questão não é os rituais que você segue. A questão é se a graça de Cristo está na tua vida. A questão é se o amor de Cristo está na tua vida. A questão é se o Espírito Santo está tendo liberdade na tua vida ou está encontrando um tijolo no lugar do coração. De que forma que você, quando dobra os teus joelhos para orar, o que você, primeira coisa te vem à mente? Agradecer, sentir a presença de Deus, ou cobrar aquilo que não tem, chorar as dificuldades que passou. Tem crente que nas suas orações 99% chora e reclama, em 1% agradece. Isso diz: eu sou um servo de Deus. Então nós precisamos entender, assim como Uzá acabou pagando com uma vida por não ser prudente, por não se preparar, por não estar realmente apto a tal tarefa e se colocar para fazer essa tarefa, nós temos que nos prepararmos para viver sobre a terra. Nós temos que nos prepararmos todos os dias para nos aproximarmos de Deus. Nós temos que nos prepararmos para estar aqui na casa de Deus. O que você se preocupa quando você, hoje eu vou à igreja? Qual é a preparação que você faz? Toma banho, se veste e corre. Poxa, ora durante o dia. Busca Deus durante o dia. Fala com Deus, limpa o teu coração durante o dia. Você chega na igreja cheio de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza. Não cumprimento A, não cumprimento B, não cumprimento C. E quando sai do culto desbaque, é culto frio. Amado, o teu caso está tão difícil que nem Deus está conseguindo fazer milagre. Desperta do que dormes. Quando o apóstolo Paulo foi fazer uma santa ceia, imagine a cena comigo. O apóstolo Paulo chegou na sua igreja de Coríntios. Ele já tinha sofrido muitas perseguições, já tinha sido humilhado muitas vezes, nunca baixou a cabeça e continuou pregando e anunciando o Evangelho. Aqui no início do seu ministério, ele estava pregando em uma casa de 2 pisos. Um jovem se sentou na janela para ouvir a mensagem. Como a mensagem do apóstolo, a pregação do apóstolo Paulo durou só umas 10 ou 12 horas, né? Uma mensagem assim, rapidinha, apenas 10 ou 12 horas pregando, o jovem pegou no sono e caiu e morreu. O apóstolo Paulo, depois, com a maior tranquilidade, desceu lá, orou por ele, o jovem voltou à vida e foram todos para casa felizes. Simples assim. Em meio a tudo isso, as roupas de Paulo curavam. Bastava tocar nas roupas dele e as
imagina que ele vai profetizar um monte de bênçãos, de vitória, não é verdade? Ele olha para o povo e diz: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos de vocês até no sono já pegaram. Quem é que vai discordar do homem desse? O líder era bom, o problema era o resto. As pessoas não estavam tentando seguir o mesmo exemplo. As pessoas estavam se preocupando: eu não preciso buscar a Deus. Quando eu tiver uma dificuldade, quando eu tiver um problema na minha vida, eu vou até Paulo e ele me abençoa e eu estou feliz. Mas quando que eles seriam transmissores do poder e da graça de Deus? Quando que eles que estavam ouvindo a Paulo também passariam a desejar fazer o mesmo? Eu também quero ajudar outras pessoas. Eu também quero ser um transmissor da palavra de Deus. Eu também quero pregar, eu também quero anunciar, eu também quero evangelizar, eu também quero fazer alguma coisa para Deus. Eu também quero ser uma bênção, eu também quero me aproximar de Cristo, eu também quero me aproximar de Deus. Mas Paulo, depois de tudo que ele já tinha feito, ele olha para a sua igreja e diz: muitos fracos, muitos doentes não fisicamente, doentes espiritualmente, e muitos que dormem, não fisicamente, espiritualmente. As pessoas estavam abençoadas, as pessoas estavam curadas, as pessoas estavam bem materialmente, a igreja estava forte, a igreja estava bem, ao ponto de muitos momentos o apóstolo Paulo dizer: quando eu for ter com vocês, não esperem para tirar as ofertas quando eu estiver, tirem antes, para que quando eu chegue aí, eu não precise me preocupar com isso. A igreja estava bem. O problema da igreja não era a parte física, era a parte espiritual. O povo, quanto mais abençoado era através da fé do apóstolo Paulo, mais longe de Deus eles estavam. Eu estou falando de pessoas que foram participar da Santa Ceia, pessoas que eram membros, pessoas que foram batizadas, pessoas que aceitaram, pessoas que tinham certeza: eu quero servir a Deus. Estes estavam fracos, estes estavam doentes, estes estavam dormindo. Vemos aqui no tempo de Samuel, 2000 anos antes, a mesma coisa acontecendo. Deus falando: tem que se preparar para realizar as tarefas, tem que se consagrar para isso, tem que estudar a lei. Eu já tinha dito: escrevam em uma pedra toda a lei, para que o povo todo dia possa ler e nunca dela se esquecer. Só que Deus falava, era como entrasse um ouvido e sair do outro. O povo estava com seus ouvidos tapados, Satanás conseguia tapar os seus ouvidos. Deus podia manifestar um milagre que fosse, a cura que fosse, e o povo continuava sentado, dormindo, esperando que algo diferente acontecesse. 2000 anos se passam, chega no tempo do apóstolo Paulo, um homem que Deus transforma um bandido em um grande servo de Deus, ao ponto de que aquele que perseguia os crentes, curava os crentes até com a sua roupa. Foi um dos maiores divulgadores e evangelistas do Novo Testamento. Como ele mesmo disse, eu fui escolhido para evangelizar. Muito poucas pessoas na qual Paulo fez batismo nas águas. Foram muito poucas as pessoas que ele batizou. Porque ele mesmo dizia: o meu trabalho, o meu ministério não é de fazer batismo nas águas. Isso tem outros irmãos que estão preparados para isso. O meu trabalho é de evangelizar. Paulo sabia qual era o trabalho que ele tinha que fazer, e ele não se preocupava em fazer nada além do que aquilo que estava no seu ministério para fazer. Tu já sabe qual é o teu ministério? Tu já sabe o que Deus espera de você? Tu já está buscando, clamando ao Senhor, clamando a Deus, para que Deus possa te mostrar o que Deus quer que eu faça, o que Deus espera de mim, o que Ele deseja que eu esteja realizando aqui na terra, de que parte você deseja fazer parte da Bíblia. Se a tua história entrasse na Bíblia, em qual trecho você estaria incluído? Entre os fortes e grandes divulgadores do Evangelho, ou entre os fracos e doentes?
o apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Te engana com os seus próprios olhos. A salvação não é individual. Bispo, mas eu tenho tanta dificuldade na vida. Aí o apóstolo Paulo não tinha. Ele, uma das vezes, apanhou de chicote 3 tungas com 39 chicotadas em cada. Numa outra, ele apanhou de vara. Numa outra, ele foi apedrejado, teve que fingir de morto para não morrer. E você tem problemas. O apóstolo Paulo tinha um problema nos olhos que lhe gerava grande dor de cabeça. Ele tinha muita dor de cabeça. As roupas deles curavam os outros. E quando ele pediu para que Deus o curasse, por 3 vezes o Senhor disse: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo passou o seu ministério inteiro sofrendo com essa doença que ele mesmo disse: Deus permite que de tempo em tempo Satanás me esbofeteie, para que eu nunca me esqueça que Deus é maior. Glória a Jesus. Nunca vi o apóstolo Paulo reclamar de um problema ou dificuldade que ele passou. Mas ele mesmo disse: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso, uma glória muito excelente. As bênçãos e graças que vamos alcançar não se compararão com as lutas e dificuldades que hoje estamos enfrentando. Se formos querer comparar em modelo de vida, o apóstolo Paulo nunca conseguiu ter a vida que cada um de vocês tem hoje. Ele nunca teve enquanto esteve na terra. Como ele mesmo disse, muitas vezes ele teve que fabricar cesta e vender para poder comer. Ele soube viver na fartura, ele soube viver na falta, ele soube viver com saúde, ele soube viver na doença. Tudo isso ele passou. Mas como ele diz em Romanos: nada me separa do amor de Deus. Em que a tua fé está firmada? Em que você acredita? Nas bênçãos que você tem recebido? A tua fé está nas vitórias que você alcançou? Se eu não tenho vitórias, eu não cumpro com o meu ministério. Se eu tenho vitórias, eu cumpro com o meu ministério. Se Deus me dá uma bênção, eu saio a evangelizar com o presbítero Zigomar. Se Deus não me abençoar, o Zigomar vai sozinho. Em quem está a tua fé? No que está a tua fé? Quando olhamos para os grandes líderes, eles não olharam para aquilo que tinham ou aquilo que não tinham, pois eles ensinaram para nós: aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos é apenas a vontade de Deus se manifestando na nossa vida. O que realmente importa é aquilo que nós produzimos, é os frutos que nós estamos deixando para as próximas gerações, é os frutos que nós estamos realizando para Deus. Nu viemos, nu voltaremos, disse Jó. Amaldiçoar a Deus porque perdemos? Jamais. Deus me deu, Deus tem o direito de tomar. Muitos milagres, muitas bênçãos aconteceram, e Paulo se orgulhar por isso? Jamais. Deus é grande. Que eu diminua e que Deus cresça em mim. Coloca Deus na frente, coloca Deus como princípio, coloca Deus como modelo, para que a tua vida possa ser uma vida de alguém que cresce espiritualmente, que desenvolve diante de Deus. Que amanhã ou depois você não seja como um Uzá, que está experimentando derrotas que não há como reverter, porque não foram prudentes ao longo da sua vida, tomaram decisões erradas, fizeram escolhas erradas e acabaram morrendo cedo demais. Cedo demais, porque escolheram o caminho errado, tomaram as decisões erradas, se preocuparam mais com aquilo que possui do que com aquilo que é. Davi, no começo, ele ficou com medo, chorou muito. Com certeza, esta família era uma família muito querida. Ebimeleque,
é esse o nome, né? Abinadab, quer dizer, Abinadab é nome, como diz o nome dele, significa pai bondoso. Era uma pessoa muito querida por todos, até porque ele cuidava da arca já há muito tempo. Era muito querido por todos, muito amigo de Davi. E mesmo assim Deus não poupou, porque um mau exemplo agora passa de uma geração para outra, ensina pessoas a destruírem a sua vida. Quantos pais que hoje são alcoólatras, que o filho passa a ser alcoólatra, que o neto passa a ser alcoólatra? Quanto pai viciado em droga acabou ensinando o filho também a usar droga, e a maldição passa de uma geração para outra. O meu pai, quando ele já contou, que quando ele pensou em ter filhos, a primeira coisa que ele fez foi largar o cigarro e a bebida, porque ele não queria que os filhos dele continuassem fazendo isso. Qual é o exemplo que você tem mostrado para a tua casa e para a tua família? É um exemplo de fé, de amor a Deus, ou um exemplo de alguém que por qualquer dificuldade abandona Deus e larga Deus? Qual é o modelo que você tem passado à frente? Qual é o modelo que você tem ensinado? Um modelo de vitória ou um modelo de derrota? Um modelo de amor a Deus, amor a Deus. Se fala muito em rigidez, escravidão com Deus, não é isso que Deus quer de ti. Deus quer que você cumpra com o teu ministério e seja feliz. Você é feliz? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa contente com a vida que tem? Não é? Então falta Deus na tua vida. Falta Deus na tua casa, falta Deus nas tuas escolhas, falta Deus nas tuas atitudes, falta Deus no teu comportamento. Porque Cristo disse: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Ser feliz, não por ter ou não ter, ser feliz porque tem Deus na sua vida. É isso que importa, ao ponto de um bandido crucificado à direita de Cristo se arrependeu, e o próprio Cristo ainda hoje estará comigo no paraíso. O exemplo faz a diferença. O exemplo prega mais do que as palavras que saem da tua boca. A fidelidade a Deus fala muito mais do que as tuas próprias obras. Fidelidade, obediência, dedicação a Deus no teu dia a dia. Dificuldade temos, lutas temos, mas Deus é fiel, Deus é obediente. Davi cheio de medo, e agora como é que nós vamos mexer com essa arca? Se um já morreu, que era filho do cara que passou anos cuidando da arca, se Deus não poupou ele, o que sobra para nós que nunca passamos um paninho nela? Largaram na casa de um dos que também era fiel: ó, segura essa encrenca aí que nós vamos ver depois o que a gente faz. E ele pegou a encrenca, ele cuidou, ele zelou. E tudo que dava errado na casa dele começou a dar certo. Toda doença saiu. Miséria, entrou a arca, a miséria fugiu, deu no pé. Tudo que é vitória e coisa boa começou a acontecer na casa dele. Tanto que o povo todo cresceu o olho e foi falar com o rei Davi: ó, Davi, não sei, tu estava aí preocupado com a arca, que aquilo era um pepino, que é uma encrenca, que aonde entra mata um. Mas o que nós vemos é que quando tu faz a coisa certinha como Deus falou, muito está sendo abençoado. A casa lá do nosso amigo Obed, é isso, Obed-Edom, tudo começou a dar certo na casa dele. Antes estava tudo errado, agora está tudo certo. O cara mais azarado de Israel é o cara mais sortudo agora. Se ele lançar uma semente na horta, nasce 10 pés. Até a semente da cria. Então vamos trazer a arca. Então, se a gente fizer como Deus falou, vamos trazer, que Deus vai abençoar. Estamos falando de apenas cerca de 3 meses. Em 3 meses que a arca ficou na casa dele, todo o povo ficou abombado com as bênçãos e vitórias que aconteceu na casa dele. Não foi uma dorzinha de cabeça que saiu, ou um boi ou uma vaca que gerou gêmeos.
completo a tua vida também em 3 meses. Deus pode mudar a tua vida por completo até o dia da campanha, agosto, setembro, outubro. Até o dia da campanha Deus pode mudar a tua situação. Desde que você coloque Deus a partir de hoje lá dentro da tua casa, fidelidade lá dentro da tua casa, amor por Deus dentro da tua casa, fidelidade a Deus dentro da tua casa, que Pai, Filho e Espírito Santo, obediência, amor e o poder de Deus estejam lá dentro da tua casa, que a Trindade seja viva na tua vida, seja vivo no teu coração, seja vivo no teu dia a dia. Deus muda a tua situação. Deus, Ele não veio para castigar, para matar ou destruir, Ele apenas pune conforme a lei, conforme as coisas têm que ser respeitadas e aconteçam. Vivemos num tempo da graça, onde as punições não são mais imediatas como eram antigamente. É óbvio, nós estamos vivendo em um período de amor e Espírito Santo. Punição com amor e Espírito Santo ficaria bem incompatível. Tá, mas e como que dá tudo errado na minha vida? Simples, é só Deus não te abençoar e não te guardar, o resto o diabo faz. Não precisa Deus fazer, o mal está solto. Eis que põe diante de vós bênção e maldição. Agora, todos foram escolhidos para serem filhos da obediência, filhos de Deus. E nós temos o direito de passar a sermos filhos de Deus, desde que na minha casa eu queira ter essa trindade: amor, compreensão, obediência, fidelidade a Deus. Deus em primeiro lugar, sim, mas amor à família, amor à casa, compreensão. Quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Paciência, nem todo mundo é perfeito. A tua esposa não é perfeita, teu marido não é perfeito, teu noivo, a tua noiva, o teu namorado não é perfeito. Que vão cometer erros, claro que vão. Todo mundo erra. Mas aonde está a tua capacidade de ajudá-lo ou ajudá-la a ser uma pessoa melhor e não cometer mais esse erro? Não temos que nos ajudar a amar uns aos outros. Quando a gente ensina alguém o seu erro, nós estamos amando essa pessoa. Isso que Deus quer ver dentro da nossa casa. Assim como Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, a tua casa é uma casa de oração ou de guerra? O que você produz mais dentro da tua casa? Mais oração ou mais guerra? Tem gente que briga da hora que entra à hora que sai. Não faz uma oração lá dentro, mas reclama até do garfo que ficou torto ao lado do prato. Amado, reclamar, até os cachorros reclamam. Até quando tu vai ficar fazendo só aquilo que qualquer um faz? Faça diferença na tua casa. Enquanto Israel todo estavam reclamando, culpando Deus, xingando Deus pela morte de Uzá, porque ele era tão bonzinho e Deus castigou. Enquanto o povo estava falando bobagem, Obed estava lá cuidando, zelando, e resultado sendo abençoado, crescendo, desenvolvendo, melhorando. Em que lado você quer colocar a tua casa e a tua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Coloca Deus na tua vida, coloca Deus no teu dia a dia, dá uma oportunidade para Deus agir, para Deus te abençoar, para Deus te ajudar. Tem pessoas que não acreditam em nada. Eu sou ateu. Eu digo que para a pessoa ser ateu, ela tem que ter muita fé. Se não tiver muita, ela não consegue. Agora vamos colocar isso da seguinte forma: eu creio em Deus e o outro é ateu. Eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, faço o bem a todo mundo que posso, e o dia que eu morrer, bom, se Deus não existe, simplesmente a minha história termina por aqui. Se Deus existe, eu vou morar com Deus. O ateu, ele não crê em nada, por isso ele não vai obedecer nenhum mandamento, porque ele não acredita. Se ele estiver certo, o dia que ele morrer, ele simplesmente some. E se ele estiver errado? Em qualquer situação, então, eu ainda saio ganhando.
para que arriscar? Para que arriscar? Se eu sempre saio ganhando nas duas situações e ele sai perdendo, eu gosto de ganhar. Vamos nos colocar nesse momento, vamos orar ao Senhor. Deus é bom, Deus é fiel e Ele quer ajudar e abençoar as nossas vidas. Fechamos, coloca a tua mão direita na altura do teu coração. Vamos orar pela nossa família. Ore por aqueles que você ama. Ora por aqueles que você quer bem. Chama na tua mente aqueles que nesse momento não estão aqui na casa de Deus, aqueles que não estão aqui buscando a Deus, ou que estão levando uma vida que no teu conhecimento está errada diante de Deus, que precisam melhorar, que precisam mudar. Deus pode converter os seus corações. Deus quer o bem deles, assim como tem lutado pelo teu. Clame por eles. Oramos todos, clamamos ao nosso Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, nas tuas mãos, ó Senhor, eu me coloco e apresento a Ti a cada uma das pessoas que aqui neste culto vieram e que nesse momento estão me ouvindo. Que a Tua palavra, que o Teu poder e a Tua graça esteja nas suas casas, esteja nos seus lares e em meio às suas famílias. Caia por terra toda a força do mal, caia por terra todo o inimigo, caia por terra tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado as suas vidas, que tem impedido a ação do Teu Espírito nesta casa. Que a incredulidade caia por terra, que a falta de fé caia por terra, que a desconfiança, que a mágoa, que o ódio, que o rancor caia por terra. Que nos seus corações entre o Teu amor, que nos seus corações entre a Tua paz, que nos seus corações entre a Tua bondade, ó Deus. Colocamos e apresentamos diante de Ti a nossa família, apresentamos diante de Ti a nossa casa, apresentamos diante de Ti aqueles que com muito amor confiastes as nossas mãos. Guia-os com o Teu Espírito para que conheçam a verdade e através dela venham ser libertos e descubram a força da felicidade. Descubram o que é ter paz, descubram o que é ter saúde, descubram o que é ser feliz. Guia os seus corações, ó Pai, queima a enfermidade, queima a doença, queima a paralisia, queima a surdez, queima a cegueira, queima o câncer, queima a força do mal, queima, Senhor, todas as tristezas que tenham abalado os seus corações, ó Deus, que eles possam começar a enxergar solução para as suas dificuldades. Aonde há o desemprego, entre a fartura, entre a paz. Ajudai-os, ó Deus, para que eles não apenas alcancem a felicidade por estarem curados, a felicidade por estarem libertos, a felicidade por fazerem as pazes com aqueles que até ontem eram seus inimigos, a felicidade por verem a sua família feliz, mas que eles também alcancem a espiritualidade, que eles também alcancem o amor por Ti, o desejo de Te amar e entregar as suas vidas nas Tuas mãos, o prazer em estar na Tua casa, o prazer em estar na Tua igreja, para que o dia que saírem aqui da terra não haja outro caminho a não ser vencer, para que em qualquer hipótese, ó Pai, possamos sermos mais do que vencedores em Ti. Guia-nos com o Teu Espírito, guia-nos com o Teu poder e a Tua graça, e hoje e sempre seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Vai
Deus, você que se sente um de Deus, pega a tua oferta, pega com Deus tua voto. Ainda temos aqui duas contas, ainda estão aqui aquelas contas que havia estado nos últimos cultos, uma de 78 e uma de 140. Quem puder trazer uma oferta para nos ajudar a pagar essas contas, quem puder ou levar uma das contas para pagar, nos ajude, precisamos da tua ajuda. Pega a tua oferta, pega a porção do teu envelope, passa aqui, pega o teu envelope. 10% que você ganhou, santo é o dízimo do Senhor Jesus. Coloca Deus na tua casa, coloca Deus na tua vida, coloca Deus no teu lar, deixa a força do Espírito Santo tocar, deixa o poder de Deus agir. Seja feita a vontade do nosso Deus, seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus, para que a gente possa cumprir o nosso ministério aqui na terra e um dia possamos passar a eternidade ao lado do nosso Deus, honrando e bendizendo o seu nome, assim como queremos um dia ser lá no céu, que venhamos ser aqui na terra, abrindo mão do nosso orgulho, abrindo mão das nossas certezas, pois às vezes até aquilo que nós temos certeza, o Espírito Santo diz para ti, está errado. E quando ele diz que nós estamos errados, ele está querendo te fazer feliz. Agora, você tem o direito de insistir no erro, você tem o direito de continuar sendo feliz. Ele diz, muda que tu vai ser feliz. Agora, a escolha é nossa, a mudança é nossa, a decisão é nossa. Nada é por força, nada é por violência. Tudo é feito por amor. Glória a Deus. Um lembrete só da nossa vigília, que como foi falado lá na Guajuvira, o coral de língua, que canta em língua, a língua dos anjos, vão cantar lá na vigília. Então, que todo esse coral esteja preparado, que ore para que Deus use lá. Glória a Deus. E a gente também está pensando em fazer um culto, uma vigília bem totalmente diferente. Deus já tem tocado nosso coração, e aquilo que Deus nos tocar, vamos fazer. Então a gente vai, não com o Ito, o pastor, que é o pastor que é o líder nosso, né? A gente vai combinar com ele. Que a gente vai começar com um hino da harpa, os dois hinos da harpa, eu vou cantar um, o Marcos vai cantar outro, e os dois vão cantar outro hino da harpa. A gente lê o versículo da Bíblia, começa com dois hinos da harpa, e depois começa o louvor, como sempre nós começamos. Sim, vamos fazer isso, amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Então, os irmãos que têm dom de línguas, primeiro final de semana de setembro, né? Primeiro sábado de setembro, ali na casa do irmão Zilomar, depois do culto nós vamos para lá, né? Mesma coisa de sempre, 1 quilo de coxa e sobrecoxa a cada pessoa, mais um refrigerante. Nós vamos para lá, vamos passar algumas horas orando, buscando a Deus, nos aproximando de Deus, nos esforçando para Deus, né? Então você que tem o nome de línguas, participe, esteja lá para esse coral, para estar louvando o Senhor também de madrugada com a graça de Deus. E você que não tem, participe lá da vigília. Quem sabe nesta noite mais pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, mais pessoas vão ganhar o dom de línguas e variedade de línguas para assim poder cantar com os anjos. Então aproveite a oportunidade, aproveite a oportunidade. Ano passado não sei quantas pessoas foram passar com o Espírito Santo e ganharam o dom de línguas só que em Canoas, foi um monte de gente. Então que esse ano não seja diferente, que mais pessoas tenham isso. Isso é gratuito, não paga nada por isso. É só ter fé, clamar, pedir a Deus, orar a Deus, e Ele te concede. Deus, Ele não está aqui para nos condenar, Ele está aqui para nos abençoar, nos aproximar dEle. Tenha fé em Deus, participe, te organize amanhã de manhã. A partir das 8 horas estarei lá na Guajuvira, falando sobre o livro de 2 Samuel. Os membros, quem quiser participar, vá para lá, participe. Lá nós temos cerca de 4 horas para poder falar sobre os capítulos da Bíblia. Temos feito isso desde o livro de Gênesis, desde o primeiro, já estamos aqui em 2 Samuel fazendo esse trabalho. Então participe. Você que puder estar lá amanhã de manhã a partir das 8 horas, às 8 ao meio-dia eu estarei lá falando sobre isso. Estarei levando alguns vídeos que mostram alguns locais que a Bíblia aqui está citando. Enfim, é algo que a gente pode se aprofundar muito mais na palavra de Deus. Então quem desejar conhecer mais, se aprofundar mais para
participe. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos dizer nosso muito obrigado a Jesus. Não se esqueça, tem alguns DVD ainda, não tem muitos, mas tem alguns DVD ainda, apenas R$20, onde adquirir o seu, compre, leve, e isso será um instrumento para você poder mostrar para outras pessoas o poder de Deus. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado por tudo, que o teu poder, que a tua graça, que a tua bênção venha estar no coração, na vida de cada um de nós. Transforma, purifica, santifica, ilumina, e esteja conosco para todos sempre. Guia-nos com o teu poder e com a tua graça. Manifesta o teu milagre, derrama a tua paz, a tua alegria, a tua vitória, a tua bênção em nossos corações. Venha moldar, venha transformar, venha purificar. Esteja conosco hoje e sempre, ó Deus. Guia-nos com o teu Espírito, guia-nos com o teu poder, com a tua força, que a tua autoridade esteja sobre cada um de nós, para que possamos manifestar a tua vontade aqui na terra. Instrua-nos, guia-nos, ilumina-nos hoje e sempre, pois contigo queremos estar hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e de todos na paz de Deus.